Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe. Do livro Jesus no Lar, ditado pelo espírito Naio Lúcio através da mediunidade de Chico Xavier, a história intitulada A Visita da Verdade. Jesus falou certa feita que somente a verdade pode libertar o homem. No entanto, Pedro não compreendeu totalmente o que Jesus queria dizer com isso. E quando, da reunião no culto do Evangelho, questionou ao Mestre o que seria a verdade. Jesus então respondeu que a verdade total é a luz divina total. Entretanto, o homem ainda está longe de suportar-lhe a sublime fulguração. Percebendo que Pedro continuava com aquela sensação de que não havia entendido perfeitamente a mensagem, Jesus assegurou que o homem ainda não estava preparado para compreendê-la totalmente, mas contou uma história para que, de alguma forma, Pedro pudesse ter uma noção do que Jesus estava dizendo. Havia um devoto que vivia numa furna, numa caverna escura, totalmente escura, e clamava por ajuda, pedindo socorro ao Pai. Havia muito sofrimento, um cheiro pavoroso inundava o ambiente. Apesar de tudo isso, ele se sentia alguém elevado, mas clamava por socorro, entendendo que ainda estava habilitado ao trabalho, à vida. Por que é que Deus o mantinha ali? E clamava e implorava, até que Deus, ouvindo as suas rogativas, mandou-lhe a fé, que veio e exortou a continuar orando, a manter-se em paz, com fé, com confiança. Ele se sentiu fortalecido, mas, dentro de pouco tempo, voltou a clamar por socorro, pedindo ajuda, não entendendo o porquê da sua situação. E chorava e implorava, e Deus então enviou-lhe a esperança. Esta falou com ele sobre a imortalidade, sobre a eternidade da vida, que ele tivesse paciência, resignação, que confiasse. Da mesma forma, ele se sentiu fortalecido, mas, pouco tempo depois, lá estava ele de novo a reclamar, a se queixar da sua situação. O cheiro pavoroso o incomodava. Ansiava por encontrar uma porta libertadora. Ajuda para sair daquele quadro, daquela situação tão dolorosa. Deus, então, mandou-lhe a verdade, que chegou iluminando todo o ambiente. E ele, quando olhou para si,
ficou apavorado. Tinha o corpo coberto de chagas pustulentas, da cabeça aos pés. Percebendo então que o cheiro pavoroso que o incomodava saía de si mesmo, sentiu angústia, desespero, envergonhado diante da verdade, pensou em fugir, encontrar um outro local escuro onde pudesse permanecer sem permitir que a verdade o visse e o enxergasse daquela forma. E fugiu para uma outra furna, escondendo-se, tal qual ocorre na vida do ser humano. Pois que reencarnamos de acordo com a nossa necessidade, de acordo com aquilo que nós semeamos, produzimos em nossos corpos situações semelhantes ao do nosso irmão, que vivia com chagas por todo o corpo. Entretanto, a bondade divina nos permite esquecer provisoriamente aquilo que semeamos nas reencarnações passadas, o mal que disseminamos, o prejuízo que causamos a muitos, os crimes que porventura tenhamos cometido, estão lá no fundo da nossa memória espiritual. Mas trazemos a intuição do que necessitamos fazer pela nossa melhoria, pela nossa transformação. E vamos, paulatinamente, trabalhando pelo nosso progresso, para superarmos essas marcas tão dolorosas que nos afetam e que nos envergonham perante a nós próprios. E assim, trabalhamos sempre, ou muitas vezes, como nosso irmão, o devoto da caverna, pensamos na fuga e nos afastamos, prolongando o nosso sofrimento. Para nós, a fé, a esperança, a caridade, a bondade divina, aliadas à verdade, nos permitirão superar as marcas das nossas imperfeições, transformando-nos para melhor. Confiemos e sigamos avante. Que o Senhor nos abençoe. Muita paz.